Graça e paz, amada igreja. Hoje, terça-feira, dia 29 de setembro, vamos ler a palavra do Senhor no livro de João, no capítulo 4, a partir do verso 30. Livro de João, capítulo 4, a partir do verso 30. Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço pela oportunidade, Senhor. Fala conosco aquilo que tu queres, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Eu vou estar lendo aqui, os irmãos poderão estar acompanhando ou abrir as suas Bíblias aí. Irmãos, eu vou ler a partir do 27, acho que vai completar um pouco mais a nossa leitura. Diz assim: neste ponto chegaram os seus discípulos, e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhes disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse meio tempo, nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueio para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e de sorte se alegram, tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Amém, igreja? Esse texto é muito conhecido, a parte em que Jesus tem aquela conversa com a mulher samaritana. Mas essa outra parte aqui, irmãos, ela é muito importante. Eu vejo... eu hoje estive no mercado, né, e a gente fica ali escolhendo o que vai comer, né? Quer chegar em casa e preparar porque alguém está esperando aquele alimento. Pode ser um lanche, pode ser um café da manhã, pode ser um almoço, uma janta, o que for. Às vezes você vai comprar para alguém e aquela pessoa está esperando ali, e Jesus estava dessa feita esperando, né? E de repente lá no mercado, os discípulos então escolheram lá escolheram o que tinham para comprar, para comer, né? E quando chegaram, viram aquela cena de Jesus conversando com a mulher, uma situação inusitada, mas ninguém perguntou o que ele estava falando, né? Ela saiu, né? De repente ela ficou um pouco envergonhada com aquela situação toda, mas ela estava ansiosa para agora falar daquele assunto que Jesus tinha comentado, daquela palavra de poder, de que Jesus fala dos verdadeiros adoradores. E aí começa um outro assunto agora com os discípulos, né? Jesus fala que uma comida ele tinha para comer, né? E aí os discípulos, eles entendem, falam assim: será que essa mulher, ou será que alguém trouxe já uma comida para eles diferente daquela que nós compramos? Será que o alimento, né, é tão importante assim? Jesus abre mão da comida, irmãos, do alimento natural, da sua vontade de se alimentar, para fazer os discípulos entenderem do que era mais importante. Jesus fala: uma comida eu tenho para comer, e é fazer a vontade do meu Pai. E eles não conseguiram entender. E Jesus então vai: vocês não dizem que já faltam 4 meses para vocês ceifarem? Ou seja, eles tinham plantado, e agora aquilo que eles tinham plantado ia dar resultado, então eles iam ter a colheita. E Jesus diz: olha, os campos já estão brancos, pronto para a ceifa. E o dono aí do terreno, dono da terra, tudo, ele está querendo colher essa terra. E vai ter uma alegria tanto de quem colhe como de quem plantou. E vocês agora vão ter o privilégio
de colher no lugar que vocês não plantaram. No lugar que vocês não trabalharam, vocês vão colher. Irmãos, a gente tem uma preocupação muito grande com o alimento, né? Com a alimentação. Hoje existe uma preocupação, a gente vê vegano, vegetariano, um monte de anos aí que eu não conheço todas as vertentes aí, né? Os diferentes tipos de pessoas que se alimentam, e aí tem uns nomes típicos, específicos, né? Pessoa que não come carne, pessoa que não come peixe, pessoa que não come isso, que não come aquilo, outro que come proteína, outro que não... Irmãos, é uma diversificação muito grande, né? Tem restaurante específico para tudo, né? Fora os tipos de alimentos. Então existe essa preocupação e a pessoa associa a sua qualidade de vida ao alimento. O irmão já viu? Olha, eu não como isso, eu tenho que comer pouco sal. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que seja uma coisa errada, não. Mas agora, Jesus está falando para aquelas pessoas que o principal alimento não era da sua necessidade carnal, material, da sua necessidade física, mas ele enxergava que a necessidade espiritual, a necessidade do alimento que vem do céu é infinitamente maior do que a necessidade física, porque aquela comida, irmãos, ia matar a fome deles por um pouco de tempo, depois eles iam voltar a ter fome, assim como a mulher, que Jesus explicou para ela que ela ter beber aquela água e voltar a ter sede, mas essa comida é a mesma coisa. Mas a comida que Jesus está falando é uma comida que ia alimentar a fome, que nunca mais eles iam ter fome, irmãos. Porque é aquele maná que vem do céu. Jesus Cristo agora fala, explica, abre os olhos daquelas pessoas. Eu creio, irmãos, que os discípulos ainda não haviam entendido. Não haviam entendido aquilo que Jesus está falando. Mas a gente entende, irmãos. E se essa palavra, naquele momento, não serviu para os discípulos entenderem a forma que Jesus estava falando, nos dias de hoje, ela precisa fazer diferença na nossa vida. Esse alimento que a gente tem tanta necessidade e que a gente tem, digamos, uma ânsia, né, de se alimentar, acorda cedo já. Eu lembro quando eu era mais jovem, irmãos, de manhã aquele pão caprichado com manteiga, presunto, queijo que tivesse, café com leite, um copo, 2 copos. Essa vontade precisa continuar a existir, só que pelas almas, em fazer a vontade de Deus. Como é difícil, irmãos, como é difícil a gente ter essa fome, né? Essa vontade de matar a fome daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Como o tempo está correndo, está passando rápido, o dia está passando e aí vem a noite e a gente não vai poder mais trabalhar. Que esta palavra, irmãos, tão simples, né? Tão direta de Jesus Cristo para os seus discípulos e também para aquela mulher antes, ela verdadeiramente matou a sua sede e aí ia matar a sua fome, servindo ao Senhor e entregando a vida para Jesus mais à frente. E Jesus fala para os seus discípulos, fala para a gente. Uma comida o irmão e eu temos para comer. Fazer a vontade do Pai. A gente tem que ter mais vontade de comer a palavra de Deus, de se alimentar desta palavra e de compartilhar do que a necessidade física. Como nós damos valor à necessidade física. Nós, como crentes, irmãos, quando a gente tem festa, é uma comelância geral. Irmãos, é muita comida, é muito bolo, é muito salgado, é muito de tudo, é uma fartura grande, é uma festança. E nós podemos aproveitar essa festa que a gente gosta de fazer uma festa melhor ainda para salvar as almas. Já pensou, irmãos, se cada alma que a gente levasse para Jesus, cuidasse, a gente fizesse uma festa igual os anjos fazem? Os anjos fazem festa. Eles sabem do valor que tem uma alma. Eles sabem do valor que é perder uma alma, a perdição. Mas nós, às vezes, não sabemos. Se nós soubéssemos o valor de uma alma, ia ter festa na igreja. Só que os tempos são tão difíceis, irmãos, hoje, que as festas iam ficar meio assim, parece aquelas situações em que o biólogo ou aquele pessoa que trabalha com os animais, diz, esse animal está em extinção. E a salvação está ficando em extinção. Mas não vai ficar não, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Receba essa palavra, coloca no seu coração e se alimente
de fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Precisamos fazê-lo conhecido entre os povos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe a sua vida e que você tenha fome da palavra de Deus. Né? Tem um corinho de missões que diz: eu tenho fome, eu tenho sede, fome de ti. Deus abençoe a tua rica palavra, Jesus. Preenche o nosso coração, alimenta a tua igreja com esta palavra, e que os anjos e que a tua igreja faça sempre festas por mais uma alma a entrar nos céus. Conforme diz o hino, quando nós cantamos, não tem batismo, é o santo coro dando glória a Deus por mais um remido a entrar nos céus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.